Ranking das capitais brasileiras por população. Parte 2. Ajude no crescimento do canal se inscrevendo, ativando o sino de notificações e deixando seu gostei. Vamos nessa! Na 15ª posição está Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul, com uma população total de 897.938 habitantes e com uma área territorial de 8.092 km². Data de fundação da cidade, 21 de junho de 1872. Taxa de crescimento populacional em relação ao censo de 2010, mais 14,13%. Crescimento em números absolutos, 111.141 novos habitantes no município. Na 14ª posição está Maceió, capital do estado de Alagoas, com uma população total de 957.916 habitantes e com uma área territorial de 509 km². Data de fundação da cidade, 5 de dezembro de 1815. Taxa de crescimento populacional em relação ao censo de 2010, mais 2,71%. Crescimento em números absolutos, 25.168 novos habitantes no município. Na 13ª posição está São Luís, capital do estado do Maranhão, com uma população total de 1.037.775 habitantes e com uma área territorial de 582 km². Data de fundação da cidade, 8 de setembro de 1612. Taxa de crescimento populacional em relação ao censo de 2010, mais 2,21%. Crescimento em números absolutos, 22.938 novos habitantes no município. Na 12ª posição está Belém, capital do estado do Pará, com uma população total de 1.303.389 habitantes e com uma área territorial de 1.059 km². Data de fundação da cidade, 12 de janeiro de 1616. Taxa de crescimento populacional em relação ao censo de 2010, menos 6,46%. Crescimento em números absolutos, perda de 90.010 habitantes no município. Na 11ª posição está Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, com uma população total de 1.332.570 habitantes e com uma área territorial de 495 km². Data de fundação da cidade, 26 de março de 1772. Taxa de crescimento populacional em relação ao censo de 2010, menos 5,45%. Crescimento em números absolutos, perda de 76.781 habitantes no município. Na 10ª posição está Goiânia, capital do estado de Goiás, com uma população total de 1.437.237 habitantes e com uma área territorial de 729 km². Data de fundação da cidade, 24 de outubro de 1933. Taxa de crescimento populacional em relação ao censo de 2010, mais 10,39%. Crescimento em números absolutos, 135.236 novos habitantes no município. Na 9ª posição está Recife, capital do estado de Pernambuco, com uma população total de 1.488.920 habitantes e com uma área territorial de 218 km². Data de fundação da cidade, 12 de março de 1537. Taxa de crescimento populacional em relação ao censo de 2010, menos 3,17%. Crescimento em números absolutos, perda de 48.784 habitantes no município. Na 8ª posição está Curitiba, capital do estado do Paraná, com uma população total de 1.773.733 habitantes e com uma área territorial de 434 km². Data de fundação da cidade, meados do ano de 1661. Taxa de crescimento populacional em relação ao censo de 2010, mais 1,25%. Crescimento em números absolutos, 21.826 novos habitantes no município.
Na sétima posição está Manaus, capital do estado do Amazonas, com uma população total de 2.063.547 habitantes e com uma área territorial de 11.401 km². Data de fundação da cidade: 24 de outubro de 1669. Taxa de crescimento populacional em relação ao censo de 2010, mais 14,51%. Crescimento em números absolutos: 261.533 novos habitantes no município. Na sexta posição está Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, com uma população total de 2.315.560 habitantes e com uma área territorial de 331 km². Data de fundação da cidade: 12 de dezembro de 1897. Taxa de crescimento populacional em relação ao censo de 2010, menos 2,53%. Crescimento em números absolutos: perda de 59.591 habitantes no município. Na quinta posição está Salvador, capital do estado da Bahia, com uma população total de 2.418.005 habitantes e com uma área territorial de 693 km². Data de fundação da cidade: 29 de março de 1549. Taxa de crescimento populacional em relação ao censo de 2010, menos 9,63%. Crescimento em números absolutos: perda de 257.651 habitantes no município. Na quarta posição está Fortaleza, capital do estado do Ceará, com uma população total de 2.428.678 habitantes e com uma área territorial de 312 km². Data de fundação da cidade: 13 de abril de 1726. Taxa de crescimento populacional em relação ao censo de 2010, menos 1,26%. Crescimento em números absolutos: perda de 23.507 habitantes no município. Na terceira posição está Brasília, a capital do Brasil, com uma população total de 2.817.068 habitantes e com uma área territorial de 5.760 km². Data de fundação: 21 de abril de 1960. Taxa de crescimento populacional em relação ao censo de 2010, mais 9,52%. Crescimento em números absolutos: 246.908 novos habitantes na capital federal. Na segunda posição está a cidade do Rio de Janeiro, capital do estado de mesmo nome, com uma população total de 6.211.423 habitantes e com uma área territorial de 1.200 km². Data de fundação da cidade: 1º de março de 1565. Taxa de crescimento populacional em relação ao censo de 2010, menos 1,72%. Crescimento em números absolutos: perda de 109.023 habitantes no município. Na primeira posição está a cidade de São Paulo, capital do estado de mesmo nome, com uma população total de 11.451.245 habitantes e com uma área territorial de 1.521 km². Data de fundação da cidade: 25 de janeiro de 1554. Taxa de crescimento populacional em relação ao censo de 2010, mais 1,76%. Crescimento em números absolutos: 197.742 novos habitantes no município.